de João 18, 15 ao 27. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então ela perguntou a Pedro: você não é um discípulo desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Deus abençoe a palavra dele aos nossos corações. Nós vemos aqui no texto, queridos irmãos, esse momento do início do interrogatório do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele já sofre as agressões, e essas agressões vão aumentando cada vez mais. Mas o foco principal nesta noite é sobre Pedro negar a Jesus. Não vamos nos esquecer do que está acontecendo nesta noite. Jesus, ele ceou com os seus discípulos. Ele, ao cear com os seus discípulos, ele denuncia que haveria o traidor sai, Jesus ainda permanece com os seus discípulos, apresenta aos seus discípulos 3 grandes sermões, 3 grandes pregações sobre a fé e esperança em Deus. Jesus, então, chama os discípulos para irem ao Getsêmani para orar. Ele está ali com Pedro, Tiago e João. Pedro, então, esse discípulo, nessa mesma noite já reconheceu a messianidade de Jesus. Ele falou, enquanto estava com os discípulos, que Jesus era aquele que tinha as palavras de vida. Esse Pedro, então, vai orar com Jesus. No meio desse período, ele dorme. Ao acordar, com Jesus dizendo a eles, essa narrativa não está aqui em João, nós vamos ver essa narrativa no Evangelho de Lucas e também em Mateus. Mas o objetivo de João é nos mostrar este personagem agora. O personagem Pedro, ele está com Jesus.
ele está andando com Jesus. Ele tem momentos muito especiais com Jesus. Esse homem, Pedro viu todos os milagres que Jesus realizou. Ele está ao lado de Jesus em todos os momentos em que Jesus está realizando um milagre. O último milagre ele presencia Jesus realizando, que é a cura de Malco, que ele desferiu o ataque, tentando assim preservar a vida de Jesus. E Jesus ali naquele momento em que ele está sendo preso, ele já fala então para Pedro: você quer que eu não cumpra a vontade de Deus? Você quer que eu não realize o propósito da minha vida? Não é com essa espada que nós vamos resolver isso. Nós vamos resolver isso com a minha obediência a Deus, em fazer a vontade de Deus. E essa narrativa aqui no Evangelho de João, ela é muito minuciosa, porque ele nos diz isso ali logo no início do capítulo 18, e agora ele vai nos apresentando, primeira vez que então Pedro nega Jesus, ele faz então um interlúdio nessa narrativa e mostra Jesus sendo interrogado e Jesus dizendo que tudo o que ele disse, ele falou para todos, em todos os lugares, na presença de todas as pessoas, e que ele não negava tudo que ele havia ensinado, inclusive dentro das sinagogas. Terminado esse interlúdio de João, ele volta com Pedro. E Pedro, então, nega Jesus 2 vezes. Nessa narrativa, então, nós vemos Pedro agora, não somente vendo Jesus realizar o milagre, mas agora nós estamos vendo Pedro experimentando uma promessa que Jesus havia feito sobre a sua vida. Jesus havia dito para ele, logo no início da noite, quando eles estavam na mesa ceando: você ainda vai me negar. Antes que o galo cante, você ainda vai me negar. Já passaram a noite, já está para amanhecer, o galo canta por volta das 4, 5 horas da manhã, já está terminando a noite, e agora Pedro vê aquilo que Jesus disse anteriormente se cumprindo em sua vida. Algumas coisas para nós precisam ficar bem claras aqui. Que não adianta nós querermos andar com Jesus e ao lado de Deus, se nós não quisermos ter uma experiência verdadeira com Cristo e com Deus. Não adianta. Não adianta você ser amigo de Deus. Não adianta você até conhecer as mensagens de Deus. Não adianta isso. Isso não resolve a vida de ninguém. Não adianta. No episódio anterior, que nós vimos Pedro, ele declarou de uma maneira importante com a sua vida: as palavras de Jesus não fizeram efeitos em minha vida. Porque ao invés de ele reagir já de uma maneira diferente, porque ele viu Cristo andando sobre as águas, ele viu Cristo cessando a tempestade, ele viu Cristo dando vista ao cego, ele viu Cristo ressuscitando a Lázaro, ele viu Cristo alimentando a multidão, ele estava ali ao lado presente, mas essas experiências não tocavam no interior de Pedro, não faziam com que ele tivesse de fato uma experiência pessoal com Cristo, com o Evangelho. Porque a experiência pessoal com Cristo, com o Evangelho e com Deus, ela precisa gerar uma modificação.
Como nós vimos na semana passada, quando ele teve esse encontro lá, ele foi pelo seu ímpeto. Querido irmão e querida irmã, não adianta ser amigo do Evangelho, conhecer a palavra, ler a palavra, andar com Jesus, se o Evangelho não modifica a sua vida. Se você não permite o Evangelho transformar os seus ímpetos, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus paradigmas, a sua cosmovisão, a maneira como você interpreta e a maneira como você reage às coisas que estão ao seu redor. O Evangelho é uma palavra de fé? Sim, amém. Você pode falar amém? É uma palavra de fé. O Evangelho é uma palavra de esperança? Sim, amém. É uma palavra de esperança. O Evangelho é uma palavra que nos traz consolo? Sim, amém. Mas não é só isso o Evangelho. O Evangelho é a verdade. O Evangelho é o propósito pelo qual Deus deseja que nós venhamos andar. O Evangelho é o propósito que Deus deseja que nós possamos viver. Pedro não permite o Evangelho adentrar na sua vida, na sua mente, nas suas emoções, no seu coração. Pedro é um religioso, como os fariseus também eram, como Anás era, esse sumo sacerdote, como esse chefe da guarda aqui também era. Queridos, não vamos nos esquecer que uma semana antes, Jesus está aqui nesse templo, esse sumo sacerdote está ali, ouvindo e se admirando do ensino de Jesus, e no relato de João fala que todos os guardas do templo se admiraram com o tamanho ensino de Jesus. Hoje, queridos irmãos, a palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 24, fala que Cristo voltará quando todo olho vir e quando todo ouvido ouvir. Você acha que é possível alguém não ouvir o Evangelho? Você acha que é possível alguém não ter visto algo do Evangelho? Queridos, o Evangelho precisa ser visto não à luz de um livro, não à luz de ensinos, mas à luz de uma mudança que ocorra dentro de nós. Esse é o Evangelho que precisa ser visto. A transformação do Evangelho em nós. Por que hoje existe tantas igrejas, mas existem tão poucos crentes fiéis? Porque as pessoas estão andando perto, estão querendo ver o milagre, estão querendo ter fé. Eu quero uma esperança, eu preciso tanto de um consolo hoje, mas não quer ter uma experiência com o Evangelho. Sabe quem é Pedro, queridos? Pedro somos nós. Quando nós não permitimos o Evangelho de Cristo penetrar a nossa vida e mudar as nossas atitudes, e mudar a maneira como nós respondemos às coisas, a maneira como as coisas acontecem. Como que você está? Você está pegando a sua espada para cortar a orelha do outro? Ou você está sendo como Jesus, que vai lá e cura a orelha de Malco? E olha que interessante essa narrativa desse texto, que a pessoa que estava ali do lado, ela fala assim: olha, você estava lá, você acertou a orelha do meu amigo, do meu irmão, do meu primo. A gente não sabe direito que tipo de relação que tinha. Mas essa pessoa foi tocada pelo que Cristo fez. Cristo curou a orelha dele. Você cortou, mas Jesus curou. Essa é a pergunta dessa noite. Quem estamos sendo nesse mundo, nessa vida, nesses dias? As pessoas que cortam, agridem o outro, ou as pessoas que estão curando os corações e as feridas das almas? É tão mais fácil ser aquele que agride, não é verdade? É tão mais fácil a gente virar e falar assim: eu nasci assim, eu sou assim, então você tem que me aceitar do jeito que eu sou.
Não, querido irmão, você está errado. Você nasceu assim, mas você nasceu assim para ser curado pelo Evangelho de Cristo Jesus, amém? Você nasceu assim para experimentar da glória de Deus invadindo a sua vida e transformando o seu ser. O Pedro não some da narrativa de João, porque João, ele vai olhando para Pedro, e Pedro, para João, parece que ele é um irmão mais velho, ele já é um líder, ele já é uma pessoa que Pedro, se nós olharmos para a narrativa toda do Evangelho de João, Pedro faz muito parte desse Evangelho. Tanto é que nós vamos ver o último capítulo, João falando de Pedro ainda. Mas nesta noite o que é importante para mim e para você é se nós, com tudo que vemos, ouvimos e experimentamos com Cristo, isso tem gerado uma transformação, isso tem gerado mais amor, isso tem gerado que a nossa palavra seja cura, seja transformação. Isso tem gerado para que a nossa vida experimente da paz que excede todo entendimento e leve a paz que excede todo entendimento aos corações. O Evangelho, de fato, ele só funciona se ele gera novas vidas, novas pessoas, pessoas diferentes. Não pessoas com a natureza que nasceram, mas pessoas que nasceram no Evangelho de Cristo Jesus, que nasceram com a experiência do Evangelho com Cristo Jesus. A narrativa é densa, a narrativa é pesada, a narrativa nos mostra a infidelidade de Pedro, nos mostra a impulsividade de Pedro, mas a narrativa é uma grande pergunta para nós. Você está mais disposto a curar ou você está mais disposto a machucar os outros? Não fique pensando com o seu próximo lá distante. Pensa na sua casa, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Com essas pessoas. Você é a pessoa que cura ou a pessoa que machuca? Você é a pessoa que ali dentro da sua casa, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, mas você estava lá com Cristo, você viu Ele fazendo um milagre, e agora o que está acontecendo com a tua vida? O que você está realizando? O Evangelho precisa ser verdadeiro. Vamos falar essa frase? O Evangelho precisa ser verdadeiro. O Evangelho não pode ser só sentimentos, não, meus irmãos. O Evangelho precisa ser convicções, novas convicções. O Evangelho precisa trazer novas dimensões de experiência, novas dimensões de que tudo possa acontecer ao nosso lado. Nosso grande caminho aqui é sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Jesus que sabe que tem uma missão para cumprir, tem um propósito a cumprir. Jesus que sabe que não pode negar. Jesus que sabe que Ele pode, mesmo nesse momento de dificuldade, Ele pode ser cura. E como o mundo está precisando de gente assim que hoje cure. A gente está ouvindo muita gente desanimada, a gente está ouvindo muitos testemunhos tristes, a gente está ouvindo muito desânimo. Nós precisamos ser a cura de Deus para este mundo, amém, irmãos? Eu creio que o Espírito de Deus nos ungiu para isso. Eu não creio que o Espírito Santo de Deus me ungiu para pular, para saltar e ficar rindo. Não. Eu creio que o Espírito Santo de Deus me ungiu e quer me ungir para que eu possa ser a cura dele neste mundo. Para aqueles que estão com fome, com sede, aqueles que estão chorando e precisam ser consolados, aqueles que estão sendo ofendidos e precisam experimentar da misericórdia, da graça de Deus. Pedro, ele teve
grandes oportunidades, não é verdade? Grandes oportunidades. Mas Pedro não estava deixando o Evangelho penetrar na sua alma e no seu coração. O que nós vamos fazer com o restante das nossas vidas? Nós vamos continuar sendo crentes com a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim? Ou nós vamos ser crentes que de fato experimentam um poder tão maravilhoso, tão profundo, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus agindo em nós? Ah, queridos irmãos, é esse para mim que é o grande evangelho. O evangelho que nos modifica, o evangelho que nos transforma, o evangelho que cura. Você já parou para pensar? A palavra que Deus quer liberar para nós, a palavra que Deus quer nos entregar, é a palavra de Cristo. Palavra poderosa, palavra de vida, palavra de esperança, palavra que é capaz de gerar fé nos nossos corações e nos corações daqueles que tanto precisam. Querido irmão e querida irmã, quando nós lemos a palavra e observamos a palavra, ela nos coloca numa encruzilhada e nos faz a um questionamento. Vamos continuar vivendo da mesma maneira que vivemos ao entrar aqui? Ou vamos viver como Cristo viveu, curando aqueles que estão feridos? Faça essa oração agora, feche os teus olhos. Tem muita gente precisando ser curada, tem muitos relacionamentos precisando de cura. Não vai adiantar a gente querer curar as pessoas na nossa força. Nós precisamos querer curar as pessoas e as vidas das pessoas com a graça de Cristo Jesus, com o amor que vem do trono da graça de Deus. Peça isso a Deus, que Ele te dê essas palavras de cura, que Ele te dê essas atitudes que curam, essas atitudes que restauram vidas, restauram relacionamentos, restauram feridas, restauram angústias. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir a sermos menos Pedro carnal e sermos mais Pedro convertido na cruz de Cristo. Vamos orar assim, queridos. Vamos rogar a Deus que Ele nos capacite a sermos diferentes. Se ainda tem rancores, se ainda tem angústias, às vezes a gente não quer oferecer a cura porque às vezes tem muito orgulho dentro de nós. A gente vê Jesus sem mancha nenhuma, leva um bofetão, mas Ele não agride. Ele não agride. Ele sendo inocente, Ele é amarrado. Ele não reivindica o poder e a autoridade, porque Ele sabe que o importante é mostrar para o mundo que Ele é o servo de Deus. Que esse seja o alvo das nossas vidas. Você é capaz de fazer essa oração a Deus e falar: Senhor, eu quero ser o Teu servo na minha casa. Eu quero ser o Teu servo no meu trabalho. Eu quero ser o Teu servo na minha igreja. Faz essa oração. Eu creio que o Senhor, o nosso Deus, ouvirá. O Senhor, o nosso Deus, nos restaurará. O Senhor, o nosso Deus, nos fará servos segundo o coração de Cristo Jesus.
Senhor meu Deus e meu Pai, eu sei, ó Deus, como é difícil mudar, Senhor. Eu sei, ó Deus, como é difícil depender totalmente do Senhor. E eu sei, ó Deus, que essa é a maior experiência, o maior deleite para as nossas almas e para as nossas vidas. E como nós cantamos, que o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, que nós possamos sair daqui vivendo esta canção. O Senhor nos amou, o Senhor nos salvou e o Senhor nos transformou. E por onde nós formos, ó Deus, nós possamos ser a cura do Senhor, ó Pai, a começar nas nossas famílias, Senhor. Que as nossas famílias sejam curadas, ó Deus, pelo nosso coração, pela nossa palavra, pela nossa atitude. Que a nossa atitude não seja a atitude do orgulho, da vaidade, ó Pai, mas que a nossa atitude seja a atitude de servos do Senhor, ó Pai. Como o mundo precisa hoje, como as famílias precisam hoje, ó Pai. Ó meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, cada família da Tua igreja, cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor derrame toda a provisão sobre cada família da Tua igreja. Rogo ao Senhor por aqueles que ainda estão enfermos, que o Senhor os abençoe nesta hora. Oro, ó Deus, pela vida das irmãs que estão gestantes, ó Deus, a irmã Fernanda, a irmã Jéssica, a irmã Vanessa, a irmã Marinelli. Abençoa, ó Deus, a gestação de cada uma das Tuas servas, ó Pai. Oro também, ó Pai querido, nesta hora, pela a Igreja Batista de Jardim das Esmeraldas, pela família pastoral da Igreja Batista de Jardim das Esmeraldas, que o Senhor continue abençoando o Teu servo, a Tua serva, abençoando cada família da Igreja Batista de Jardim das Esmeraldas, suprindo a necessidade de cada um dos Teus servos, ó Pai. Nesta hora, ó Pai, eu quero colocar também, ó Deus, nossas igrejas batistas aqui do nosso estado, do nosso país, em especial, ó Deus, da Igreja Batista Memorial de Contagem, que perdeu o seu pastor esta semana. Eu oro, ó Deus, por aquela família, por aquela igreja, pelos filhos do Teu servo, que o Senhor esteja também, ó Deus, confortando aquela família, confortando, ó Deus, aquela igreja, ó Deus, e que o Senhor venha dar toda a provisão necessária para o Teu povo ali. Coloco também nesta hora, ó Pai querido, a Tua igreja que está sendo perseguida ao redor do mundo, no Afeganistão, na China, ó Pai, no Vietnã, na Coreia. Supra, ó Deus, cada coração, ó Deus, dos Teus servos, dos missionários, ó Pai. Que o Senhor esteja com a vida de cada um deles, ó Pai. Coloco a nossa nação em Tuas mãos e rogo, ó Deus, que o Senhor possa levantar uma igreja que realmente seja a igreja do Senhor para servir esta nação e mostrar da Tua glória e mostrar do Teu evangelho neste tempo. Nós oramos assim, no precioso nome de Cristo Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos dê um restante de semana abençoados e guardados pelo Senhor. E que ao final de semana, quando viermos aqui nos reunir novamente, cada um de nós possa trazer, ó Deus, um louvor, uma ação de graça das bênçãos que o Senhor irá derramar sobre nossas vidas. Guarda-nos e leva-nos em paz para os nossos lares.
em nome de Jesus. Amém.